meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo meu de React dessa vez. Hoje eu vou reagir ao treino do Branch Warren, que é o texano que treina lá na Metroflex, que eu confundi porque tem Metro Fitness. Eu treinava na Metro Fitness em Columbus, Ohio, por ocasião dos Arnold Classic, e é uma academia sensacional também. Mas a Metroflex fica em Arlington, no Texas, que é a academia cérebre do Big Ron, né? Ronnie Coleman, nosso Mr. Olympia, 8 vezes recordista, o maior homem que já pisou num palco de musculação e tudo mais. O treino do Branch, óbvio, vai ter umas ressalvas que eu posso falar para vocês sobre você usar ou não usar no seu treino, porque o Branch Warren é um atleta profissional, um cara que já tem as suas lesões, já tem um espaço na lei da matéria, lei da física, né? Ele tem o seu espaço, e ele tem esse espaço que eu estou falando da lei da física, é o tamanho, o volume, que impede em alguns movimentos. Não é questão de alongamento, não é questão de amplitude, não é nada disso. Isso, na verdade, nós estamos cansados de saber que não adianta falar que maior amplitude ou menor amplitude dá mais volume, não adianta falar que mais velocidade ou mais lento dá mais volume, esse sistema é melhor que aquele. Não adianta, nós estamos enjoados de saber que não existe isso. Modos científicos de comprovar uma prática, ok, todos nós precisamos e eu também vou atrás disso. Mas tem algumas coisas que as pessoas jogam-se na internet um monte de coisa que mais atrapalha do que acerta, mais atrapalha do que ajuda, que é falar que você não precisa fazer esse porque aquele está lá, não precisa fazer aquele porque aquele está lá. Não, você precisa fazer tudo. A experiência me diz o seguinte: você não pode estar treinando errado se está funcionando, tá? Mas você pode melhorar ou poderia estar ter progredido mais ainda se você estivesse acertando. Então o que você tem que fazer? Erro, experimento, erro e acerto. Faz para ver o que acontece. No caso do treino do Branch Warren, eu tenho certeza que tem um monte de coisas nesse treino que eu falo para você que você não pode, nem precisa fazer, mas para ele é muito importante, até pelo trabalho mental, que o atleta está fazendo as mesmas coisas frequentemente, ou seja, que se faz com grande quantidade de vezes para valer, se faz com excelência. E não é à toa que ele é gigantesco, que foi o runner-up do Mr. Olympia, do Arnold Classic e de diversos campeonatos profissionais, justamente entrando entre os primeiros. Foi vice do Mr. Olympia 2007, 2009, que foi muito controverso para muita gente. Para mim foi incontestável a vitória do Jay Cutler. Se é que eu tô certo, 2007 foi o Victor Martinez que foi em segundo e foi contestável realmente essa vitória do Jay, que ele não estava na melhor forma da vida dele e o Victor estava comendo solto. Eu não lembro se foi 2009, exatamente, estou certíssimo. 2010 foi com o Phil Heath, uma disputa ali que o Phil Heath foi terceiro na estreia dele no Mr. Olympia. O que eu posso dizer é o seguinte: o Branch e o Johnny Jackson, treinando com explosão e peso desse jeito, eles conseguiram grandes benefícios, entende? O problema é que, se você pensar que esse treino é o mais forte que o seu, que é um treino mais detalhado, mais como o do Eduardo Corrêa, que treina com os movimentos muito mais amplos, com muito mais controle e contração. Eu aposto que se o Branch Warren for treinar com o Eduardo Corrêa, ele vai falar a mesma coisa. Insano, se ele for humilde, né? Porque todo nego que treina pesado faz agachamento com, sei lá, um milhão de quilos, o outro faz supino com 1 milhão de quilos. Quando vem treinar com outro tipo de técnica, um descanso menor, mais repetições e tudo mais, se fode e percebe que não é tão fodido assim. Então vamos lá. Aqui um desenvolvimento inclinado com 2 dumbbells, ele tá vendo que ele tá fora do banco? Olha lá, passa a setinha aqui só para vocês verem. Ele está fazendo a ponte, esta ponte é natural da sua coluna. Se você não fizer essa ponte, está errado. Não é mal adaptado não, está errado mesmo. Ele só levantou a bunda, por quê? Porque ele é o Branch Warren, ele faz o que ele quer, foda-se. Olha lá, explosão. Ele alonga bastante e sobe até metade. E o Johnny Jackson vai lá e ajuda ele. Aqui, um desenvolvimento reto e a mesma coisa. Lembrem-se que eu te falei, pezinho no chão, nada de pezinho para cima. Bom, enfim, tá vendo que ele abduziu os pés para quê? Para que os joelhos saiam para fora e fique mais fácil ele fazer a ponte, que é a envergadura da coluna. Olha lá, encurtado, movimento e explosivo. Aqui, eu usei essa máquina, eu fiz essa máquina, coincidência.
lá no Ironberg, o último treino, eu e Renato Cariani, que está no YouTube dele, Renato Cariani. Eu tive o privilégio, nós usamos uma máquina muito próxima dessa, que é exatamente essa angulação, só que é essa angulação de cabos, só que é o contrário, né? A máquina fica atrás, que estava lá no Ironberg de Santo André, São Caetano do Sul, alguma coisa assim. Então eu tive o privilégio, essa máquina é um crucifixo, todos os movimentos em abertura, que você faz uma extensão do peitoral, você, óbvio, a amplitude fica mais ampla, né? A amplitude mais ampla é redundante. A amplitude fica mais para fora, ou seja, você faz uma abertura de braços que faz com que o cabo tenha um ângulo de ação muito mais longo, ou seja, a linha de compasso fica em abertura. E isto faz com que você tenha uma dificuldade para esmagar o peitoral. Todos os crucifixos têm essa sensação. De você fazer uma abertura é uma coisa, você fazer uma pressão é outra. O raio de ação dentro do músculo é praticamente o mesmo, mas o raio de ação para se encurtar o músculo é diferente. Então aqui é um crucifixo nos cabos. Aqui, o desenvolvimento tradicional com 2 ângulos, olha lá, ele encurta, ele alonga bastante e encurta, alonga bastante e encurta. De novo, aqui um outro tipo de abertura, porque esse aqui tem um eixo controlando e não tem cabo de aço. O cabo de aço, para você fazer umas aberturas, ele é mais desequilibrado, digamos assim. Você precisa fazer um controle maior da articulação para poder manter o movimento uniforme. No caso do crucifixo Pec Deck, não. Ele já tem uma guia, que ele guia para você. Então a máquina, normalmente essas máquinas, elas têm a regulagem na próprio pegador. Você pode fazer todos esses movimentos? Pode. Lembrem-se que o desenvolvimento que ele faz encurtado seria bom se você completasse lá em cima, se você puder. Se não tem uma lesão, se não tem um problema articular, uma patologia, faça amplitude. Quando fica muito pesado, aí você pode diminuir essa amplitude. Aqui, inclusive, no crucifixo. Tem pessoas que têm o costume de colocar a regulagem do banco para fazer o crucifixo indo lá atrás. Não precisa. É do lado do peitoral. Aqui. Daqui você sai, fecha. Para aqui, nada de ir para trás. Não se faça alongamentos extremos com sobrecarga. Você arrisca o tecido mole e não vai dar hipertrofia nenhuma a mais. Não tem diferença nenhuma. Muito pelo contrário. Aí um supinão com a barra, olha só, como ele encurta o movimento, ó. E ele faz massagem cardíaca, cara. Isto é que eu falo para vocês que você não precisa e não pode fazer. Por que você não pode? Não, você pode fazer. O problema é que você não vai conseguir o nível de controle que ele tem para, mesmo encurtando e fazendo uma massagem cardíaca com a barra batendo no peito, mesmo assim você se arrisca a ter uma lesão. E também você não vai conseguir ter controle neuromuscular para poder fazer esse movimento ficar eficiente. O problema é esse, ficar eficiente. Então faça o movimento supino, encostando a barra no peito e tirando. Encostando a barra no peito e tirando. E não do jeito que ele está fazendo. Aqui ele está fazendo um crossover. Como é que ele está fazendo um crossover? A lá Dorian. O Dorian fazia exatamente assim. Se inclina mais do que 5. Certo do crossover? Não é certo. Um movimento bem adaptativo, crossover, para todo mundo, é você inclinar entre 5 e 10 graus. No caso aí ele está quase 90. Então eu acho que você deveria ficar mais em pé para fazer esse movimento. Tá bom? Ele está fazendo para usar muita carga, acaba fazendo um crucifixo. Aqui, percebam que ele está fazendo com peso pendurado na cervical. Por quê? Porque o peso na cervical, o certo não seria ele ficar inclinado para frente se ele fosse fazer tríceps. Se ele quisesse mais estímulo de tríceps, ele pegaria mais para frente na barra, porque normalmente essas barras não são retas, tem as barras mais em V. E mais para frente, mais fechada, é tríceps. Mais para trás, mais aberto. E inclinado para frente, como ele está fazendo, é peito. Por isso que ele colocou a corrente atrás do pescoço e fica inclinado para frente. Então ele fica o corpo todo, ó, o corpo fica quase horizontal e aí se estimula mais o peitoral do que o tríceps. Só que está muito encurtado o movimento. Por favor, gente, entendam de novo, com a maior humildade do mundo, eu vou falar para vocês. Está mal adaptado até para ele. Por quê? Ele está fazendo menos de um quarto do movimento. Estava muito curto o movimento. Então, muito curto o movimento, não tem grandes estímulos musculares. O movimento tem que ser parcial com sobrecarga. Ele está fazendo uma repetição parcial, mas está menos ainda que a repetição parcial. Está muito curto, então não façam isso. Aqui é uma elevação tradicional de deltoide lateral, elevação lateral, está razoável, apesar de ele estar rodando o cotovelo, mas ele está se mantendo com a cintura escapular relativamente plana lá atrás, está balançando um pouco, mas isso todo mundo balança, o mundo inteiro balança para poder fazer esse movimento. Olha lá,
Então, elevação lateral, cotovelo estendido, não tem tanto, o cotovelo semi-fletido, não tem semi-estendido, não tem tanto problema. Aqui, uma elevação frontal com dumbbell. Esse aqui é um movimento que eu falo para as meninas para não usar muito, porque esse movimento trabalha bastante o trapézio. Então é um movimento que as meninas, principalmente em categorias bikini wellness, não podem ter hipertrofia grande, hipertrofia tipo boa, né? No caso do trapézio. Então, elevação frontal, isso é deltoide anterior. E percebam que ele está fazendo com o braço, chama-se pegada paralela ou meia supinação. Total supinação, que esse braço não varre, né? E pronação, meia supinação ou pronação, tanto faz. Olha lá. Desenvolvimento. Olha só como eu falo para vocês que isso aqui é um movimento adaptativo. Percebam, olha o quadril, está totalmente fora do banco. Aí você fala, moçadinha, vou começar a encher o saco, dar uma de professorzinho de educação física. Não, isso aqui realmente está muito fora de um contexto para se hipertrofiar deltoide anterior sem ter que usar muito peitoral. Tem muito peso? Tem muito peso. Aí ele está totalmente fora, coluna não precisa ficar apoiada para ter espaço, para ter alívio da coluna, equilíbrio da coluna. Não adianta colocar a bunda aqui atrás, porque a pressão axial vai ser maior. Se ele colocar a bunda aqui embaixo, vai ficar melhor, ou melhor, vai ficar pior. Vai ficar melhor para o movimento, mas vai ficar pior para o equilíbrio. Vai ficar com peso exatamente em cima, chama-se peso axial. E aqui, deslocando o quadril para frente, ele elimina isso. Mas nesse caso, ele está usando muito peitoral. Está fazendo quase um desenvolvimento inclinado, um supino inclinado, como que não é supino, né? Mas enfim, então está bem roubado, bem roubado. Aí o desenvolvimento tradicional, encurtado também, desenvolvimento frontal na máquina. Essa máquina vira supino e desenvolvimento. A elevação lateral de deltoide, ele está fazendo unilateral justamente para fazer um movimento mais concentrado. O bilateral dá para usar um pouco mais de carga. Quando você faz unilateral, não é tão fácil. Aí ele está fazendo um movimento com amplitude. Quando é? Isso aqui jamais para aposentado, já agora nessa fase nova dele, está fazendo com amplitude. Aí já voltemos para a fase mais básica dele. Tríceps muito bonito, volume de braço, antebraço, ombro. Olha lá. E aí ele está fazendo nas máquinas e já usando uma amplitude maior dos movimentos. Aí está bem roubado de novo, olha lá. Ele não está nem fazendo a excêntrica muito bem feita, mas está muito pesado, mas muito pesado. O puxador ali está tudo na máquina, em mais uma anilha de 25 pendurada, puta que pariu, é peso pra cacete. Aqui, ele adaptou um banco inclinado para se fazer fechado com o miolo das costas. Porque quando você fecha o cotovelo, você espreme mais os romboides, redondo maior, redondo menor e infraespinoso. Então, um movimento bem detalhado. Aí uma remada horizontal, essa remada é da Cybex, que é uma máquina velha da Cybex, uma das linhas que eu mais gosto. Remada unilateral, ele faz bem roubado, mas é um dos movimentos que ele faz mais bonito se for parar para pensar, porque o corpo está horizontal e ele está remando perto do umbigo. Aí uma remada tradicional, essa máquina é uma específica de lá, foi feita, tá vendo que ela está toda remendada? Ó, inteirinha remendada. Essa máquina o Ronnie Coleman treinava nela, que é uma pegada fechada e apoio do externo para não deixar o corpo oscilar, mas ele oscila porque ele gosta de fazer um movimento com o corpo. Aí uma remada cavalinho T-bar, é uma T-bar só que apoiada, que você deixa os joelhos estendidos e apoia o peitoral. Essa máquina ela usa menos a lombar do que uma remada cavalinho, óbvio, sem apoio. Sem apoio a lombar acaba trabalhando bastante. A parte é porção média das costas, média abaixo das costas. Como ele fez uma pegada mais para cima, então é mais para alto das costas. Uma remada horizontal bem roubadinho. Tá jogando o ombro para frente, tá jogando o bíceps, tá fazendo o peito em direção à mão, para poder completar o movimento e tudo mais. Essa máquina, o certo é você trazer com o cotovelo baixo e fazer um movimento mais de tríceps do que de bíceps. Isso para você, não para ele. Para ele é adaptação e tudo mais. Aí ele está fazendo uma remada bilateral com 2 dumbbells, sem apoio, não está grande quantidade de carga para fazer um movimento bem específico para a parte de baixo das costas. E normalmente esse movimento se pode colocar muita carga. Aqui um crucifixo inverso no pec deck que ele faz com o cotovelo estendido. Isso é deltóide posterior, não é costas. Mas acho que está no contexto de fazer. Uma remada alta, que esse movimento de remada alta, ele trabalha a parte alta do trapézio, tá? O trapézio não tem como se trabalhar sozinho, isolado uma região ou outra, mas nesse caso, que é uma elevação escapular com flexão do cotovelo, tem um trabalho maior na parte da porção alta, próximo do pescoço. Uma rosca, é uma rosca direta inclinada, né? 35, 45 graus, só que sem apoio. Tá vendo que não tem apoio pro cotovelo? Se tivesse ao contrário no banco, provavelmente ele teria apoio. Nesse caso, bíceps e braquiais. E tem peso pra cacete ali também. E ele já teve inclusive lesão
Aí, ó, um banco Scott. Aí não tá roubado? Tá, mas o cotovelo, pelo fato do cotovelo não ter como sair da máquina, mesmo que você jogar um pouco para frente, jogar o ombro para trás e tudo mais, não tem tantos problemas, não vai prejudicar tanto o movimento. O banco Scott é uma máquina, é um exercício que você pode fazer um pouquinho roubado ou médio roubado, que não vai ter grandes problemas. Nesse caso ele adaptou para ele fazer desse jeito. E é uma máquina da Hammer. Esta mesma lombar extensão, inclusive, é uma coisa impressionante. Tem um outro vídeo dele na melhor forma, treinando. Ele faz com tudo e mais uma anilha pendurada e tal, não sei o que. Ele faz 70 movimentos, tirando drop e tudo mais. É um animal, né? Treina pra caralho. Todos os movimentos, ó. Agachamento sentado. Vou comentar sobre o agachamento sentado. Ele é bom para você tirar um raio de ação de força elástica do movimento para baixo dos 90 graus, que acontece em todo agachamento, que você tem facilidade para passar daquele ponto. Nesse caso, você sentando, eu particularmente penso que isto ele é bom, mas você não pode exagerar, não só de carga, como de número de repetições. Por quê? Porque quando ele senta, ele acaba relaxando um pouco os eretores da coluna, as paravertebrais e fácil toracolombar. Então, provavelmente nessa hora que se senta, tem um pressionamento do disco, porque o peso está em cima. Então é um peso axial. Ele está pressionando o disco paravertebral na posição anatômica, óbvio, só que quando ele senta, ele faz uma retroversão pélvica. Pode prestar atenção, ó. Ele vem, sentou e ó, o quadril veio para frente e voltou, percebeu? Quando faz isso é o meu problema. Encostar no banco, dar uma descansadinha, ou dar uma descansadinha não, dar uma encostada, né? E tirar do nada, é bom esse tipo de movimento para tirar aquela força elástica e fazer você ficar forte na posição de 90 graus, que o banco está próximo de 90 graus ou 90 graus. Olha lá, tá vendo? Então, você acaba tendo ênfase na concêntrica e não tanto na excêntrica, mas é só para você tirar a força elástica do movimento abaixo dos 90 graus. O leg press tradicional, o cara treina de coturno, o hack tradicional, 45 graus, inclinado, puta movimento bonito. Apesar de ele estender um pouquinho o joelho, ó. Não estendeu não, tá parando um pouco antes, não tá travada a cápsula, até porque a perna dele tem uma mobilidade lá para trás. Então, um hack, puta no movimento. Aí um agachamento alavanca, só que é um agachamento alavanca por quê? Porque tem um eixo lá para trás, tem uma alavanca descendo em L. Ele é puxado, eu tenho essa máquina na sardinhazinha, é um cabo de aço que está puxado aqui e tudo mais. O meu não é cabo de aço, é uma alavanca reta que você liga o cinto a uma corrente. Então ela levanta. Esse movimento aqui para o quadríceps é maravilhoso e não dá pressão axial sobre a lombar, nem sobre a coluna. Ele fez os pés meio ligeiramente abduzidos e vai até falência. Aí, de novo, ele está encurtando o movimento, percebam? Ele encurtou, ele não alonga tudo, ele faz ao contrário do supino. No supino ele alonga bastante e sobe pouco, aqui não. Ele alonga pouco e sobe bastante. O movimento melhor para você fazer é sempre com amplitude, uma amplitude maior para você. Pode, você consegue, não tem patologia, não tem movimento estranho, tem uma lesão, tem algum problema mesmo meu, genético, faça com amplitude, até você ir conhecendo, tendo controle neuromuscular forte, para depois você passar a encurtar o movimento. Então essa flexora dele tá meio, tá boa, tá certa, não tá nada de muito ruim, assim como a flexora sentada também. Você pode e deve encurtar o movimento se acontecer de algum problema, se não, tenta fazer amplitude, mas não é melhor amplitude. Faça com amplitude para você trabalhar o músculo em toda a porção dele, mas quando você fizer meios repetições, vai pegar também. O que mais temos aqui? Panturrilha, olha o caroço dessa panturrilha, cara. A panturrilha é gigantesca, ela é para baixo, é densa, é pontiaguda, tem uniformidade de trabalho entre o gastrocnêmio medial e lateral, é uma flexão plantar tradicional. Não, olha lá, sobe, percebe que ele sobe em cima do osso do dedão? Não subam em cima dos ossos das falanges menores, para fora, suba em cima do osso do dedão, porque assim o gastrocnêmio medial vai ser bastante acionado. Na verdade não tem como acionar o medial sem o lateral, mas vocês vão sentir muita diferença entre a ponta do pé, tá bom? Não se esqueçam que no site da GSN você tem 20% de desconto com o cupom SARDINHA para toda a linha de suplemento que você precisar comprar, desde pasta amendoim, desde whey protein, creatina, tudo que você precisar, site da GSN com 20% de desconto. E Oficial Pharma. Oficial Pharma é uma farmácia de manipulação que está comigo há muito tempo. Aqui no caso, ó, magnésio treonato. Por que magnésio? Toda a parte
psíquica e hormonal depende do zinco e do magnésio. Esta é a matéria-prima. Então, precisa suplementar? Sim, às vezes precisa, às vezes não. No caso do magnésio e do zinco, você que vive estressado, vive cansado mentalmente e também fisicamente, se você for num médico ruim, o médico ainda fala para você ir na farmácia comprar um suplemento de zinco e de magnésio. Então, o magnésio faz parte até inclusive da síntese proteica. E a sua próstata não funciona sem zinco. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio, obrigado pelos comentários. Espero que vocês comentem coisas educadas sobre os meus vídeos e se inscrevam no meu canal se você acha contundente o que eu estou passando. Um abraço.